Eu estudei bem essa Deixa eu parte. colocar uma questão que talvez seja um pouco problemática, que é a questão da lei, né, da tradição dos judeus, e por que os cristãos decidem quebrar com isso, né? Se tem essa raiz do judaísmo e de Cristo, por que todas essas tradições de não comer porco, de guardar o sábado e a gente guarda o domingo, por que mudam essas coisas? É por causa do Império Romano? Aí ia Então, falar um pouco. Eu falo algumas já, já. coisas. Primeiro, muita gente entende que para levar o cristianismo, levar a mensagem de Jesus ao Império Romano, tu tem que dar uma flexibilizada. Imagina eu chego agora para ti e eu digo, olha, querido, tu é pagão, tu é romano, Vilela, querido, eu tenho uma nova religião para te apresentar. Eu tenho uma nova religião para te apresentar. Eu te apresento a fé em Jesus, mas tu tem que fazer a circuncisão. Não sei se todo mundo toparia. Eu já estaria fora. Então, por exemplo... Cortar algo que já é pouco. Então, o que acontece é que muita gente acaba tendo medo de entrar no judaísmo por circuncisão, porque são muitos compromissos. Então, aí o pessoal que começa a levar o cristianismo adiante, dentro do Império Romano, eles têm uma opção. Ou eu abro mão ou flexibilizo em algumas coisas e assim eu consigo levar a mensagem mais pessoas, adiante. né? Exatamente, eles decidem, olha, a mensagem de Jesus é mais importante do que as leis. E isso a gente vê, inclusive do Novo Testamento, cartas que discutem isso, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Agora é o seguinte, se um judeu acredita em Jesus, ele tem que comer kasher, ele tem que comer segundo as leis alimentares. Mas se uma pessoa que toda a vida comeu porco, agora aceita Jesus, ela precisa passar também a cumprir a lei ou não? São discussões que o antigo cristianismo tinha. Então, se decidiu flexibilizar para poder levar mais pessoas ao primeiro ponto. E segundo, também tem algumas questões teológicas. Tem a questão do livro de Atos 10, que Pedro estava em Jope e ele vai ter uma revelação, vai ter uma visão de uma cesta descendo aos céus e dentro da cesta tem animais, todos os animais do mundo, e uma voz dizendo vai, mata e come. E Pedro fica aí em dúvida do que aquela mensagem quer dizer. Parte das pessoas interpretam isso como literalmente, ok, a partir de agora tem permissão de comer todos os animais. Isso é depois de Jesus, isso é depois. Quer dizer, Jesus nunca comeu porco, mas isso é na época de Pedro, um período um pouquinho posterior. E também o que acontece é logo depois que ele tem essa visão, ele é chamado aí para Cesareia, para se encontrar com um romano pagão. Cesareia era a capital pagã de Israel. Então ele vai de lá direto a uma cidade pagã e ele tem um encontro com um romano pagão que tinha fé. E aí ele entende, ok. E daí ele entende que parte da mensagem que ele tinha recebido é a gente tem que levar isso a todas as nações. Então, tem também uma questão teológica que justifica por que parar de manter parte das leis. Mas foi uma discussão. Tem aí... E nos judeus nunca teve essa discussão de quebrar totalmente com a... Então, o judaísmo, 99% do judaísmo concorda em manter as leis alimentares, por exemplo. Não todo mundo cumpre. Tem gente que diz, olha, o judaísmo não come porco, mas eu pessoalmente decido comer. Tá. Mas existe dentro do judaísmo também a reforma. Como tem a reforma no cristianismo, também tem a reforma no judaísmo. Então, hoje em dia, a gente tem alguns movimentos reformistas que eles são bem mais flexíveis em relação à comida, mas, em geral, se mantém. O judaísmo é muito uma religião pessoal. Então, é a tua relação com Deus e parte dos judeus decidem não manter as coisas, mas o judaísmo, em geral, mantém as leis ainda de alimentação, do sábado, e cada um aí escolhe cumprir ou não. Então, no contexto judaico, a parte mais significativa e essencial da Bíblia é a Torá, a lei. Tá. A percepção do judaísmo é que a lei tem 613 mandamentos que devem ser obedecidos, né, que é muito reforçado desde Maimônides, que é uma das referências mais importantes. Só que nós temos dois problemas. O primeiro é que grande parte dessas leis são impraticáveis. Por quê? Grande parte delas são litúrgicas. E os judeus não têm o templo. Por isso eles aguardam que a Geulah, a redenção, para que a vontade divina seja plenamente realizada. A outra questão é o que de fato a lei está pedindo. O que quer dizer isso? Então não existe só a lei.
Então a tradição judaica desenvolveu o que é chamado de Torá oral, que é a explicação que os rabinos têm através da história, que é associada como uma lei complementar para o entendimento. Portanto, por exemplo, a Bíblia não diz que você não pode comer carne com queijo, explicitamente. Ela diz, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe da cabra. A tradição rabínica depois vê, ó, isso aí é um mandamento alimentar. Você pega um estudioso de ponta como Jacob Milgrom, que escreveu um comentário gigante no livro de Levítico, ele vai dizer, olha, o que parece que existe por trás disso aqui é algum ritual cananeu, que tinha alguns desdobramentos e que foi a inspiração por trás disso. Mas o consenso rabínico é que você não pode comer parmegiana, é que você não pode comer carne com queijo. Cheeseburger. Então, esse desafio é um desafio hermenêutico. O McDonald's em Israel não tem queijo. Não pode. Olha só. Aí o que acontece? Quando Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, ele vai dizer, não pensem que eu vim abolir a lei. Então, Jesus reforça a realidade da lei, Ele não veio até quebrar porque com- a acusação é que, olha, Moisés fala um negócio, Jesus está falando outro, então esse cara não é um profeta verdadeiro. Aí ele vai dizer, não, pelo contrário. Aí a diferença de Jesus com os fariseus, e o judaísmo que a gente herdou hoje é de origem farisaica, a diferença é hermenêutica, é de interpretação da lei. E aí Jesus vai dizer, olha, vocês não entenderam bem o que a lei está dizendo, porque a lei está fundamentada em duas coisas, amar a Deus e amar o próximo. Todo o sentido da lei é Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é Levítico capítulo 19. Então, se você não entender por que foi dado o mandamento, o que está por trás disso, você não entendeu nada. Então, por exemplo, os judeus religiosos usam um cabelo aqui, né, enroladinho, que é o peiote. E isso vem lá de trás, possivelmente como uma lei de proteção da vida, porque o cara ia cortar o cabelo no mundo antigo com Tá pedra. escrito que tu não vai passar navalha nas tuas têmporas. Exato. Por Por quê? perigo de... Mas por que não passa? Porque não Aí, passa? na realidade, mas Porque protege a vida. Aqui, se o cara atingir aqui, morre. É possível uma explicação essa. tem outras explicações também. Isso eu vou dar um Não, contraponto. claro, com vontade. Então, tem, na realidade, o que está escrito na Bíblia, porque as pessoas perguntam às vezes, por que não pode comer porco? Por que o judaísmo não come porco? Porque está escrito na Bíblia. Ponto. A gente, às vezes, busca justificativas e tenta entender por que está escrito na Bíblia. Então, a questão de não passar navalha nas têmporas, está escrito. Uma das teorias é o que o Saião disse. Outra teoria é para se diferenciar. Por exemplo, como os egípcios, qual era a moda no Egito Antigo? Se raspava toda a frente da cabeça e se deixava um rabo de cavalo atrás. Então, talvez seja a maneira de Deus e da Bíblia dizer, olha, não segue a moda dos pagãos. Não te veste como eles, não corta o cabelo como eles, não come como eles. Então, é uma maneira de diferenciar o povo de Israel. Então, essa também é uma teoria. Por que não passar navalha? É que, na realidade, é uma instrução para não fazer os cortes de cabelo dos egípcios. Porque a gente vê ao longo da história, várias vezes o povo de Israel acaba aderindo às modas dos outros povos. E às vezes moda é uma questão de roupa, às vezes moda é uma questão de adoração do bezerro de ouro. Identificação. Exatamente. Então não segue o caminho deles, não começa a te misturar com os povos pagãos para te não chegar ao ponto deles. O exemplo é o próprio rei Salomão. O rei Salomão começa a pegar esposas de diferentes lugares e pega esposas pagãs e já quando ele estava numa idade avançada, ele já está tão acostumado com as suas esposas sacrificavam a deuses pagãos e ele vai e sacrifica junto. Nossa. Sim. Então, 1 Reis, capítulo 11. Então a gente vê isso. E daí talvez a Bíblia diz, olha, não te mistura. Não no caso assim, tu é melhor que os outros, não te mistura. Mas é uma questão, não vai seguindo o caminho deles. Porque tu começa com cabelo, tu termina com sacrifícios. Mas é uma coisa que tem que ser observada. Nem todo detalhe literal dos mandamentos da lei o judaísmo de hoje pratica. Alguns sim. Por exemplo, não é permitido na lei você ter o seu servo trabalhando para você no Shabat. Proibido. Mas os judeus religiosos fazem isso e inventaram até um negócio chamado o gentil do Shabat. Então tem hora que... E isso que Jesus ficou bravo. Jesus, como judeu, disse, espera aí, ó. Vocês estão brigando muito por causa do Shabat, quando na hora o animal de vocês cair no buraco, aí vocês não vão tirar, vão ter o prejuízo. Então, quer dizer, o ser humano foi criado por causa do Shabat, ou o Shabat por causa do ser humano.
E o judaísmo... Tudo isso porque ele estava passou- curando no sábado, não era? Exato. Agora, o judaísmo passou por um processo de reflexão. Então, o erro grande dos cristãos é acharem que os judeus todos são os fariseus do Novo Testamento. Eles fazem essa leitura achando que todo mundo é assim. O judaísmo, como a Aline bem mencionou hoje, tem um princípio, tem uma referência, uma norma, uma lei, mas a vida está acima de tudo. Então o judeu não vai deixar o cara morrer porque ele está seguindo um mandamento legalista, porque Porque a Aline falou aqui sobre então quer dizer, o judaísmo circuncisão. tem um caminho e tem um jeito diferente de pensar. Você tem o judeu ortodoxo, que aliás tem vários grupos. Você tem o judeu que é chamado datim, que é um sujeito mais, vamos dizer, piedoso, muito dedicado. Você tem o judeu que é o conservador e você tem o judeu reformista, que leia assim, para nós, liberal. Tá. Que acha que você... E nesse sentido, o que é digamos assim, o judaísmo primitivo de Jesus e dos seus grupos era que você segue essa lei a partir dos seus princípios. Então, quer dizer, tem uma lei aqui, a pergunta é por que ela foi dada? O que ela quis dizer com isso? Então, como é que eu faço isso? Por quê? Eu tenho um contexto, inclusive, cultural diferente. O Novo Testamento fala que você tem que saudar, cumprimentar um ao outro com beijo santo. No Brasil, beleza, no Japão vai dar ruim. Por quê? Não tem beijo santo. Ninguém se beija no Japão. Você não vai cumprimentar uma pessoa beijando. Isso é uma falta de respeito, isso é uma intimidade indesejável. Então o que você tem que fazer? Cumprimentar, saudar, receber de maneira adequada. Então esse ajuste. Agora é curioso que no Novo Testamento Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo está seguindo o caminho de Paulo. E aí Timóteo é de família judaica. E o que Paulo diz para ele? Vai circuncidar. Porque ele não diz, ele diz, ó, se você é judeu, permaneça nas tradições judaicas. A tradição em si tem valor dependendo do coração e dedicação e sinceridade da pessoa ao praticá-la. Porque o legalismo é criticado pelo profeta Miqueias, pelo profeta Oséias, quando o cara só faz o negócio por fora e ele, na verdade, não tem qualquer intenção ou sinceridade nisso. Agora, quando os Gálatas, que não tem nada a ver, recebem a fé e começam a crer, e o pessoal chega, não, vamos ter que circuncidar e fazer esses caras tudo virarem judeus. Aí Paulo diz, não, peraí, esses caras não é necessário fazer isso. No final das contas, grande parte do pensamento de Paulo é muito parecido com o que os judeus pensam hoje. Os judeus pensam que se você é judeu, você tem um caminho diferenciado na sua relação com Deus que deve ser respeitado. Se o cara não é, deixa o cara ser o que ele é. Entendeu? Agora, o que a gente não pode perder nesse negócio, né, que é a coisa mais bonita que você tem na Bíblia hebraica, é um negócio chamado Hesed. Quer dizer, um amor incondicional e inabalável de Deus, que é a base da aliança com Israel. Esse negócio, que é exponencial, é oferecido para Israel e oferecido para as nações. E nós entendemos que a figura-chave para isso acontecer é através de Jesus. E, portanto, eu acho que a gente... Ele pega isso, o povo do Israel, e dá para o mundo. Ele expressa isso, né? O Hesed é o elemento agápico do Novo Testamento que se desdobra. Então, esse negócio é fundamental, né? Tem uns filósofos judeus que são espetaculares. Você pega gente assim como Martin Buber, você pega gente como Emmanuel Levinas, né? E você pega pensadores cristãos aprofundados, você vê que existe diferença entre eles, mas tem elementos fundamentais que têm a ver com a respiração espiritual da sociedade que são importantes. O Martin Luther King, que era um pastor batista, o cara que mais apoiou ele foi o Abraham Heschel, que era um judeu extremamente sério. Aliás, os escritos dele são extraordinários. Ele é um cara análogo ao Jonathan Sacks, que é um dos caras mais especiais da tradição judaica recente. E o Abraham Heschel, quando eu fui acompanhar o Martin Luther King, ele disse assim, naquele dia eu aprendi a orar com as pernas, porque ele acompanhou a passeata contra o racismo nos Estados Unidos. Entende? Eu acho que a sociedade hoje está tão adoecida, está tão violenta, está tão perversa, que a gente precisa olhar coisas assim. Quando a Bíblia hebraica fala que só o Adonai é Senhor, quer dizer o quê? Que ninguém mais é. Quer dizer que ninguém tem direito de ser rei em última instância a partir de si mesmo. Isso é o esvaziamento do poder político que sustenta qualquer ditadura.
Por isso a tradição judaica valoriza a liberdade. O rei só vale... Imagina, na Bíblia tem lei para o rei. No mundo antigo não existia isso. Então, esse caminho de liberdade, esse caminho de espiritualidade que se preocupa com o necessitado, com o pobre, com o órfão, com a viúva, essa ideia que no final das contas todo mundo é igual porque só existe um Senhor, esse conceito de esperança, a coisa que eu acho mais extraordinária em Israel, vou pedir para a Aline dizer para a gente aqui o que a gente canta no Ano Novo em Israel, né, que diz o que? Bashanah Rabá, o que acontece? Berushalayim. Não, desculpa, não isso. Bashanah Rabá Neshev ala mirpesset Lashana Abba Neshev ala mirpesset Benitmot Od Tireh Kamatov Yeh Bashana Abba. Veja quão bom será no ano que vem. Isso é o que? Uma cultura de esperança. Por que o judeu sai da Europa Oriental e vem de casaco de pele e depois ele está em Israel, no meio do deserto, e uma geração depois ele está exportando agricultura? Porque é uma cultura positiva, que tem esperança e que enfrenta qualquer desafio. Em vez de cantar coisas assustadoras, né? Boi da cara preta, né? O pessoal canta que o ano que vem, importa o que vai acontecer, a gente vai ver as coisas, a uva vermelha, o negócio, quer dizer, tá a galera... que a gente vai sentar na sacada e olhar os pássaros cantando. O próprio hino de Israel, eu acho uma das coisas mais bonitas, o hino de Israel. É esperança. No mundo, o hino de Israel se chama A Esperança, a Tikva, e o mundo todo, praticamente, se tu vai ouvir os hinos, são todos hinos militaristas, e como somos fortes, e como vencemos guerras, e vamos morrer pela nossa pátria. Assim é. Os hinos são militaristas. O hino de Israel ele foi escrito vários anos antes da Declaração de Independência de Israel. Um dos vídeos que eu acho mais emocionantes em Israel, no Museu do Holocausto, são crianças em 1930 cantando o hino de Israel na Europa. E depois as crianças vão ser mandadas para a câmara de gás. Nossa. Mas, quer dizer, o hino de Israel já existia. Esse sonho de voltar para Israel. E eu acho que isso também, quer dizer... Quantos povos tu conhece que foram exilados e voltaram para sua terra? Poucos. Mas nenhum ficou 1900 anos fora e todos os anos sentava e orava. Lashana Abba Berushalayim. No ano que vem nós estejamos em Jerusalém. O ano que vem vai ser bom. Eu lembro de eu crescendo na comunidade judaica, a gente cantava Salam Aleinu Vel Kol Haolam. Que venha a paz sobre nós e todo o mundo. Salam Shalom. Que é paz em hebraico, paz em árabe. Quer dizer... A gente viveu os últimos 75 anos, em boa parte, em conflito com os povos árabes e ainda assim nos ensinavam a cantar paz em árabe para a gente cantar porque a paz vai vir. Então, mas existe o sonho da paz. É o Ser Shalom Ben Romalo. Ele faz a paz nas alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e a paz sobre o mundo todo. Então, como que é essa música? Canta um pouquinho pra gente. O Ser Shalom Ben Romalo. O Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Ve'imru Amen. Daí a gente diz isso. Rei. Tem rei na música. Tem rei. Tem. Então, ele faz a paz às alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e sobre todo mundo e digamos amém. Ve'imru Amen. Quer dizer, literalmente, é uma música e uma oração ao mesmo tempo. E por isso eu fico muito triste quando as pessoas chamam o Muro das Lamentações de Muro das Lamentações. Por que virou esse nome? Porque vê o pessoal chorando às vezes. Tá. Mas não é um choro seguidamente de tristeza. E primeiro, esse é o nome em português. O nome em hebraico, o nome em inglês é Western Wall, é a Kotel HaMaaravi, porque é o muro ocidental, porque ele é o muro ocidental do templo. A gente não considera o Muro das Lamentações como um local triste, a gente não considera o judaísmo uma religião triste, mas muita gente tem essa visão do judeu de preto, o judeu sofredor. E isso aconteceu por muito tempo, na verdade. O judeu, por sofrer muito, acabou tendo momentos na história muito tristes, mas não é uma religião sofredora. Quer dizer, é uma religião sofredora, mas não é uma religião que coloca valor no sofrimento. O sofrimento é uma coisa que aconteceu, mas a gente tem esperança de ter um futuro melhor. Então isso eu acho bonito. Então, esses elementos é que a gente não percebe depois da catástrofe europeia. Eu só tô procurando uma foto que é muito... Até me emociona, que é eu e meu filho, você lembra, né? A gente no Muro da Alimentação. Queria achar muito essa foto para colocar para vocês verem. Esse elemento
que a gente vê, por exemplo, você vê o desastre que envolveu o que aconteceu no nazismo e em outros movimentos genocidas da história humana, é que certos valores fundamentais da experiência humana desaparecem quando as coisas saem do cenário. Então, quando você vê o valor da esperança, a construção do futuro, a capacidade do indivíduo ao mesmo tempo valorizar o elemento social e a individualidade, quando você observa esses elementos que constroem a civilização, o pessoal chegou, se você defende a existência de Israel por critérios religiosos, às vezes eu respondo, não necessariamente. Porque os valores que Israel tem, que são educação, que são progresso, que são ciência, que são democracia, que são elementos civilizatórios fundamentais, isso aí é a referência subjacente ao pensamento bíblico. E nesse sentido, no mundo tão doido que a gente está vivendo, no mundo onde tantas coisas tão evidentes começam a desaparecer, hoje você vê gente, quem lê a vida dos 12 Césares de Suetônio, vê o tipo de elogio à crueldade gratuita que havia no Império Romano, e aí quando você vê esses valores desse agora, né, ambiente judaico-cristão, a gente está perdendo muito disso. Nesse sentido, meu apelo é que os judeus enxerguem essa amplitude e entendam a sua importância para além da comunidade judaica nesses valores, para de fato caminhar na direção do Tikkun Olam. E os cristãos que foram influenciados tanto tempo por platonismo, influenciados por outras ideias que entraram dentro da cristandade e perdeu a sua raiz fundamental, acaba se transformando em umas coisas muito doidas. Muitos movimentos da cristandade, na verdade, com todo o respeito, era paganismo envernizado de referência cristã. Então, se o cara matava todo mundo como ele fazia no período pagão, agora ele vai fazer em nome de Cristo, sendo que Cristo não tem nada a ver com o que ele está fazendo lá. Então, nesse sentido, eu acho que a responsabilidade é muito grande. E esses elementos são fundamentais para a gente construir a vida. Por isso, nesse sentido, eu acho que não é sem razão que a vasta maioria dos casos de prêmio Nobel e de grande desenvolvimento da humanidade nos últimos anos foram feitos por judeus e principalmente por gente de pano de fundo protestante. Isso é porque eles beberam das mesmas águas, da sabedoria bíblica. Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar e muito além de mera religião. Eu acho que é impressionante porque Israel tinha tudo para dar errado. Tudo. O Holocausto foi a pior tragédia que o povo de Israel sofreu nos tempos modernos. Quer dizer, terminou o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Foi menos de 3 anos depois do final do Holocausto, Israel declara sua independência. Quer dizer, os judeus, não só os judeus que sobreviveram ao Holocausto, conseguiram chacoalhar a poeira e dizer, vamos seguir com o que a gente estava fazendo antes. O movimento sionista, que é o movimento que buscava a independência do Estado de Israel, é muito anterior ao Holocausto. Mas terminou o Holocausto, a galera disse, não, a gente vai continuar no nosso caminho. Foram e conseguiram declarar a independência do Estado de Israel. E não só isso, Israel se transformou em uma potência em 75 anos. Hoje em dia, um dos maiores polos tecnológicos, a gente exporta tecnologia para o mundo. Israel, que é um país desértico, exporta comida para a Europa. Isso eu não consigo entender. Tu vai nos supermercados da Europa, sempre está escrito ali a origem da comida. Então tem abacaxi, está escrito, abacaxi veio do Brasil. Daí tu tem ali tomate e pimentão vindo de Israel. Quer dizer, Israel consegue exportar comida para a Europa. Israel consegue compartilhar água com a Jordânia, porque a Jordânia não tem suficiente água. Israel contribui com eles com água. Quer dizer, Israel conseguiu se transformar numa potência. Tecnologia médica. Boa parte da tecnologia médica do mundo é desenvolvida também em Israel. Quer dizer, a gente tem medicamentos que são desenvolvidos em Israel, a gente tem tecnologia médica, coisas que, por exemplo, endoscopia por cápsula. Não sei se você alguma vez fez colonoscopia na vida. Colonoscopia não, endoscopia. Que enfia um tubo por alguns lados.
Posso ter feito também, não lembro, mas eu devo ter feito. né? assim, que o cano vai por algum dos lados. O Lênin com certeza já fez. Já fiz. Algumas vezes. Já. Então, é agradável? É que eu tava dormindo eu não vi. Ok. Então, não é uma experiência muito agradável. Entendi. Pode fazer sedado, quer dizer... Israel inventou, por exemplo, uma tecnologia que é uma cápsula com uma câmera que tu engole e ela faz por ti. Nossa! O negócio entra por cima e sai por baixo. Então, por exemplo, tu pode pegar com uma cápsula, tem uma câmera e uma luz, e ela vai passando no sistema digestivo e ela transmite para o computador e assim tu consegue fazer todo o sistema digestivo sem precisar fazer... Invasivo, né? Invasivo. Obviamente, se precisa fazer uma biópsia depois, vai ter que ser invasivo. Mas se simplesmente para dar uma olhada no que está acontecendo, tu pode fazer por cápsulas. Medicamentos que tenham um tipo de uma sanfoninha dentro para liberar o medicamento de uma maneira mais lenta, porque pensa que é uma sanfona, o remédio é uma sanfona, então cada vez que vai abrindo um espacinho da sanfona, ele libera, depois de um tempo ele vai se dissolvendo e vai abrindo. Então várias tecnologias que a gente usa são desenvolvidas em Israel e a gente considera hoje em dia que parte talvez dessa profecia que fala que Israel é Or LaGoim, que Israel vai ser uma luz entre as nações, é isso. Israel hoje em dia está exportando tecnologia médica para o mundo. Israel está ajudando as nações do mundo. Israel tem um projeto gigantesco de ajuda humanitária hoje em dia, principalmente de desastres. Qualquer local no mundo hoje em dia que tem um grande desastre, incêndios, terremotos, alagamentos e precisa de ajuda, Israel normalmente é um dos primeiros países do mundo a mandar aviões. O exemplo foi aqui no Brasil, Brumadinho. Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, quem foram os primeiros a chegar? Israel. Israel tem, então, essa ajuda. Apesar de Israel ser um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, um país novo, Israel tem equipes hoje em dia preparadas que o trabalho deles aí ajudar países do mundo que estão passando por desastre. Não todos os países ajudam, nem todos os países aceitam ajuda. Tem países que dizem, a gente não precisa ou a gente não quer ajuda de Israel. Mas Israel tem equipes que esse é o trabalho deles. Ajudar em desastres, se em Israel se precisa e se no mundo também se precisa. Então, esse não é um conceito óbvio. Em vários ambientes no mundo, você vê pessoas sofrendo e esse sofrimento é inclusive elogiado como uma coisa importante que tem que deixar o cara passar por isso, porque é o destino dele. Uma das grandes riquezas do pensamento bíblico é uma postura não fatalista diante da vida. Então, se você tem um desafio, que, como se diz, o próprio Deus colocou diante de você, você tem a responsabilidade de, através da sua postura, na sua relação de dependência diante de Deus, fazer diferença. Então, esse negócio parece tão simples, mas o pessoal discute muito, né? É muito interessante, tanto da parte dos judeus como dos cristãos, de outros, falar, mas você é irmão do fulano? Quer dizer, você se considera tão próximo que você deixou de lado as diferenças importantes? É interessante, né? Nem todo mundo é irmão, mas a ética de Jesus diz que a gente deve amar o próximo. Se o sujeito é o indivíduo mais diferente de mim e que pensa completamente diferente, ele ainda é o meu próximo. É muito interessante o que o Jesus faz, né? Quando ele conta a história lá do bom samaritano, ele está respondendo uma pergunta, né? O que a gente deve fazer? Jesus diz o quê? Diz que o indivíduo ali deveria se aproximar de alguém que não era da raça dele, não era da religião dele, e que ele deveria fazer de tudo para beneficiar esse indivíduo e tirá-lo da situação de sofrimento. Então, Israel e os cristãos sintonizados com o Novo Testamento, quando tem um desastre no Nepal, não quer saber se o cara aqui se acredita que vai poder ajudar você, né? Então, essa atitude, ela é fundamental e queira Deus que ela se multiplique e faça a diferença. Porque eu acho que a pessoa comprova a sua relação com Deus por quanto ela está disposta a perder de si mesmo em favor do semelhante. O resto, na minha opinião,